a, a psicologia. E estou aqui para trocar com vocês, que às vezes minha dúvida é a dúvida da outra e assim sucessivamente. E eu espero agregar com vocês. Coisa boa. Bom dia, meninas. Não conheci ainda a Denise, a Solange a gente já se conhece, a Ingrid também. Hoje eu tenho 26 anos de idade, eu moro no Piauí, né? E eu estou nesse processo de autocura já tem um ano. Eu comecei em setembro, de autoconhecimento realmente. Eu tenho aprendido muita coisa tem surgido, né? Que eu não lembrava, que estava realmente bem, bem escondido, assim, no meu íntimo, né? E eu estou em busca realmente de crescer, de evoluir como pessoa, né? De me curar realmente interiormente e poder agregar no mundo, né? Assim, hoje eu percebo que às vezes a gente se conecta com pessoas pelas feridas de cada um, né? A gente pode curar, às vezes, alguém que estava passando por uma situação parecida, né? Então eu tenho um pouquinho a agregar, né? Eu tenho muito a aprender. Eu posso hoje conseguir, às vezes, ajudar alguém, mas o meu principal objetivo é essa cura dentro de mim, né? Curar o meu mundo, o meu interior, para conseguir ajudar melhor as pessoas, né? A pessoa ferida, ela fere, né? A pessoa que é curada, ela cura, né? Então, eu estou buscando esse autoconhecimento. Achei muito legal o grupo, porque eu sentia falta de que geralmente os profissionais na área da psicologia são muito teóricos ali, muito naquela coisa quadrada, né? Que nem a própria Ingrid fala da graduação, e é muito mais que isso. É a primeira vez que eu vi uma terapeuta falando sobre espiritualidade, né? Sobre essa parte, no geral, assim mesmo, né? E eu achei muito legal isso. Quando ela falou do grupo, fiquei muito animada, né? Então, tô para aprender também aqui com vocês. Olha, a Maíra é toda mostradinha. Ela já vai logo falando mais do que todo mundo. Geralmente eu sou meio assim mesmo. Já é conhecedora da causa. É bom o grupo interage, porque a gente divide, né, essa possibilidade de aprender, de fazer essa troca. Porque, veja só, o que eu comento muito com a Mayra e com outros assistidos é o seguinte: às vezes a gente, por estar aqui do outro lado e estar monitorando uma reunião, um grupo, trazendo um conhecimento, um tema para ser discutido, muitas vezes fica parecendo que a gente é o senhor da razão, a gente é o que sabe do assunto. A gente sabe parte do assunto que a gente estuda, a gente sabe parte do assunto que a gente vivencia, e a gente aprende muito com essa troca, entende? Então, aqui, eu vou aprender com a troca que eu faço com vocês. Eu falo sempre para ela que a minha missão aqui é justamente essa, é aprender e levar o despertar de consciência para aqueles que ainda precisam trabalhar certas áreas da vida. E o nosso objetivo como grupo, vocês já fomos criados, é trazer outras pessoas para que também possam despertar e curar feridas também dentro dessas áreas. Aí eu vou explicar um pouquinho antes da gente chegar no tema de hoje, que é relacionamento e família, tá certo? Para que a gente possa dar continuidade. Tá ok? Aí, se alguém quiser falar alguma coisa, eu deixo aí livre enquanto estou gravando já no Teams, né? Estou gravando nele e estou tentando mandar aqui para o YouTube, porque eu quero editar depois, se vocês quiserem verificar, a gente poder fazer a verificação também. Tá certo? Mas pode falar. Alguém quer falar? Maíra aí que está. Nós fizemos uma votação para a gente escolher o tema. E o tema seria justamente o quê? Família e relacionamento. Eu tenho dentro do meu método 5 áreas, né, que a gente estuda: família, relacionamento, trabalho, finanças, né, bem-estar e lazer, espiritualidade. Também é outra área, né? Mas a gente não está aqui para falar exclusivamente disso, mas sim do tema relacionamento e família. Para a gente chegar nesse patamar do relacionamento e família, eu vou dar uma
introduzida no assunto para a gente chegar até família. Por que que a gente chegou na família, tá certo? Aí eu vou explicar algumas coisas, deixando claro também que a gente teve 1 hora, né? Espero que a gente consiga concluir tudo. Senão, a gente dá uma sequência nas dúvidas que vierem sobre o tema. E a gente vai avançando até chegar nesses 5 temas. Eu gostaria muito de trabalhar com vocês. Se vocês gostarem de hoje, quiserem manter o encontro. Deixa eu só abrir aqui o slide que eu vou mostrar. Estava fazendo essa aula ontem, falo muito com a Maíra sobre isso, é bem interessante. Então, antes da gente chegar lá no família e relacionamento, a gente precisa entender sobre essas energias, né? Sobre a nossa área. Eu falei para a Mayra que eu não atuo diretamente em psicologia clínica, eu atuo como psicanalista, né, e neuropsicanalista, e outras áreas também, que eu sou terapeuta também ocupacional, e tenho outras especializações. Mas eu não me atenho aos títulos, eu me atenho à experiência que cada um dos títulos ele me traz, tá certo? Por exemplo, eu achei muito interessante a gente unir um pouco da espiritualidade, do conhecimento da consciência, né, de algo que é extrafísico, e a gente também sabe que existe, mas que muitas vezes a gente não trabalha. E houve um tempo onde a gente trabalhava a psicologia e a psiquiatria nas pessoas que eram loucas antigamente, né? Porque loucura era algo que existia e a pessoa não queria tratar. Era louco e pronto, não tinha aquela evolução de sair da loucura e ter uma vida normal. Hoje a gente vê que tem medicamentos, a pessoa vai tomar medicamentos, ela vai controlar um pouquinho aquele distúrbio que ela tem, dependendo do que ele seja, e vai ter uma vida, entre aspas, normal, né? Dentro do quadro que ela possa controlar, aquele distúrbio que ela possa ter. Então, quando a gente vai falar de alguma área que vai tratar da saúde mental, a gente, às vezes, ou rotulava, é louco, não tem mais jeito, vai tomar medicação pro resto da vida, ou a gente vai procurar uma origem daquilo. O que é que está causando aquilo? Da onde vem esse problema? Da onde vem esse distúrbio? Da onde vem essa agonia, essa angústia, esse medo, né? Esse processo que essa criatura está passando. Então, pensando nisso, né, a gente precisou estudar, e eu, curiosa, dentro da minha área, não me conformei apenas com a psicologia em si, e procurei estudar também coisas que são extra, que estão dentro desse conceito, né? Deixando aqui claro que não sou doutora no assunto, mas sou estudiosa, sou vivenciada no assunto, estudo pessoas e faço meu banco de dados e estudos baseado dentro disso, né? Então, todos que entram na minha terapia, a gente sempre está trabalhando, estudando isso e vendo essa evolução juntos. Então, também eu faço constelação, né? Trabalho com um pouco do tema da constelação para ver desde a raiz, desde o nascimento, desde onde você vem, para que a gente possa trabalhar nessa cura. Vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha no slide, tá? Eu não consegui mandar direto para o YouTube, mas eu já estou gravando lá no... Só um minutinho. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá? Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Olha, bendito seja tu entre as mulheres. Chegou um homem. Fique à vontade, viu, Carlos? Se você estiver ouvindo bem, você fica à vontade aí para dar uma. Oi, bom dia, tudo bom? É meio cedo, mas tá tudo bem. Consegui vir. O Carlos também já vem de outros grupos, né? Ele também lá do Telegram, passou por WhatsApp e agora está por aqui com a gente também. Foi um dos convidados, né? Então, aqui, gente, deixa eu ver uma coisa. Vocês estão conseguindo ver aí, visualizar o slide? Tá sem som, Sol?
Eu consigo ver, mas eu estou com problema, acho que no meu computador, você não é a primeira vez que eu vejo tudo ao contrário. Ah, entendi. Mas acho que é aqui no meu computador, eu tenho que ver isso depois. Não, mas tudo bem, eu vou explicar, tá certo? Para a gente entrar dentro desse método de estudo que eu venho desenvolvendo, tá? Que eu já venho percebendo, para a gente chegar nessa estrutura família e relacionamento, para eu explicar melhor para vocês, eu vou explicar um pouquinho esse desenho aqui que eu fiz, né? Esse aqui é um método que eu uso, que é o CP Evidência, né? Que é analisando a nossa caixinha preta. O que seria a nossa caixinha preta? O nosso inconsciente. Tudo aquilo que a gente guarda desde o momento que a gente desperta aqui na Terra. Acordamos na Terra, mesmo sem saber falar, sem saber se expressar, a gente já tem essa caixinha preta que vai guardando todos os nossos dados, a experiência que a gente vive através de tudo aquilo que é apresentado, através dos sentidos, né? O que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente sente, o que a gente experiencia através do sabor, do toque, a gente guarda nessa caixinha preta que eu costumo dizer para os meus assistidos, tá certo? Aí a gente vai ver aqui esse desenho dessa estrela, né? Mais ou menos uma estrela. É a marca aqui do meu projeto, né? É o símbolo que eu uso. É um triângulo de cabeça para baixo e um triângulo de cabeça para cima, que se representa em várias origens, né? Em várias direções, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo. A gente sempre vai ver, em qualquer ângulo que a gente olhar, esse triângulo. Para algumas pessoas, se você pesquisar na internet, você também vai ver outros símbolos parecidos, que também faz sentido e eu acho interessante. A voz tá distorcida, é? Só um minuto, veja se melhorou. Tá melhor? Foi. Mas dá para ouvir? Se você quiser ligar o microfone para falar, fique à vontade, tá? Eu talvez seja o vento. Deixa eu botar outro aqui para a gente não ficar na mão. Melhorou? Dá para ouvir, né? Então é isso, gente. Vai melhorando aí, eu creio. Então, o que é que acontece? Vou falar devagar para poder não ficar tão ruim. Então, quando vocês forem pesquisar sobre esse tema, vocês vão ver falar sobre Merkaba, que é um veículo de transporte espiritual, também é bem parecido, é baseado também nisso. Esse símbolo é o nosso símbolo também da nossa clínica online, né? E aqui, ó, é a nossa TRIPS, né? É a nossa tríade do pensamento, palavra e ação, que eu já expliquei para alguns assistentes meus. Espírito, mente e corpo. Corpo, mente e espírito, não importa a ordem. A gente vai sempre trabalhar dentro disso. Então, corpo, mente e espírito é uma tríade que a gente vai trabalhar para entender que quando conectamos o corpo, os nossos sentidos, a nossa mente, que é o nosso emocional, e o nosso espírito, que está conectado à nossa consciência, né, multidimensional, a gente está criando uma tríade que está nos conectando à nossa consciência máxima da existência. E o pensamento, palavra e ação é uma outra tríade que vocês vão ver eu falando muito dentro do sistema de você manifestar algo na vida física, você curar alguma ferida do passado, pensamento, palavra e ação, através de tudo que você pensa, tudo que você fala e tudo que você coloca em prática através do teu agir. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se alguém já viu também. É verdade. Deixa eu dar uma lidinha aqui. A voz está um pouco robótica. Está fugindo o som, né? E agora? Deixa eu sair para cá um pouquinho, porque eu acho que deve ser o vento. Veja se melhorou. Está melhor? Agora está um pouquinho melhor. Pronto, eu acho que é o vento. É porque eu liguei aqui um ventinho, sabe? Para refrescar. Eu acho que é o ventinho. Mas vamos ver se dá para seguir. Mas dá para ouvir, não dá? Alguém já ouviu falar sobre campo magnético, campo energético, campo mórfico, campo morfológico? Pronto. Então, essa figura aqui que vocês vão ver, né? Eu vou passar aqui bem devagarzinho. Então, essa figura aqui, ela é uma representação nossa.
Se você acredita, se você não acredita, cientificamente comprovado, ela nos representa. Todos esses traços aqui, sabe, essas linhas aqui paralelas ao nosso corpo físico, ela representa o nosso campo energético. Então, quando você escuta alguém falar que a gente é energia, a gente é energia. A gente produz energia todo dia. A gente faz energia, a gente vive de energia. Então, a gente faz essa troca todos os dias, com o ambiente, através do pensamento, palavra e ação, que é aquela tríade que eu falei para você, para a gente manifestar, através do corpo, da mente e do espírito, ou seja, do plano físico, da matéria, né, da mente, que é o nosso emocional, e do nosso espiritual, que nos conecta a outras dimensões. Tá conseguindo entender? Então, a gente precisa entender para a gente poder chegar nessa área família, né, que a gente vai trabalhar relacionamentos, que é a base dos grandes traumas que a gente tem hoje na sociedade. Tá certo? Estou vendo para a gente acelerar, né, para não demorar muito. Então, aqui é um campo, de uma forma, se fosse falar uma fotografia do nosso corpo magnético, tá certo? Aqui eu desenhei um campo de forma simples, porque eu não sou desenhista, mas eu fiz aqui usando o outro. Então, esse símbolo maior seria o nosso campo energético. Aqui nessa bolinha seria você. E aqui eu estou expressando que isso é um campo. Eu costumo dizer que esse campo ele pode se expandir. Quando a nossa consciência está boa, quando a nossa energia está pura, está maravilhosa, está trazendo coisas boas, está nos fazendo crescer, esse campo se expande. Geralmente nós temos o quê? 1 metro para cima, 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, nessa circunferência, né? Seria 1 metro aqui acima da cabeça, abaixo do pé, para o lado, para o outro, entende? Isso aqui seria o nosso campo. E ele pode ficar muito maior dependendo da nossa energia, tá certo? Fiz esse outro desenho aqui para a gente também tirar como introdução, né? Aqui são vários campos energéticos que a gente lida todos os dias, para você entender, né? O que é que está dentro do nosso domínio? É o nosso campo energético, como a gente viu aqui. Isso aqui eu posso dominar, que é a minha energia. É o que eu condenso dentro do meu círculo, tá certo? Isso aqui eu posso dominar, eu posso trabalhar na terapia, e eu posso conseguir controlar essa minha energia, esse meu pensamento, essa minha emoção, que vai lidar com o quê? Com o meu corpo físico, com o meu corpo mental e com o meu corpo espiritual. E outros corpos também, que não é o nosso estudo, mas que acaba sendo também reverberando e atingindo através dessa cura, tá certo? Então, eu trabalhando pensamento, palavras e ações, eu vou estar trabalhando nessa cura dentro desse meu campo, que é meu campo de domínio, ok? Meu campo de domínio é você, esse campo aqui que eu falo, que é o círculo que você tem ao seu redor. Aqui você tem controle. Aí a gente passa para um outro campo, que seria o quê? O campo família. Você nasceu numa família, você foi gerada ali. Independente de você conhecer seus irmãos, seu pai, sua mãe, de você ter sido doado para alguém, de você ter sido abandonado, não saber quem são sua família, mas existe a energia do campo, que é o nosso campo família, ok? Aí, resumidamente, eu vou entrar no campo rua, a rua que você mora, aonde você reside, no seu período de infância, até a sua vida de adulto. Se você mudar de rua, você vai mudar de energia, né? Aí vai ficar a energia daquele campo que você está morando agora. Aí vem a energia do bairro que você mora, que é o campo magnético que compõe o bairro onde você mora. Toda aquela energia, né, do campo da sua rua, do seu bairro. Depois vem o campo da cidade, se você mora em alguma cidade específica. E se você mora em um outro estado, ou se você mora em um outro país, tá certo? E vem o campo magnético da Terra, que se você procurar também para pesquisar, você vai ver muito hoje falando-se sobre o campo magnético da Terra. Essa figura que eu coloquei agora é bem interessante, porque ela representa o nosso campo. Se você está com as energias boas, com os pensamentos, palavras, ações, você vem de uma família boa, você já curou sua família, você já curou toda a sua linhagem, você já está no processo de cura mais avançado, você vai ter um certo equilíbrio dentro desse seu campo, como tem aí na foto, né? Aí aqui, ó, energias, as energias que nós produzimos, o que é que seria? Nós vamos produzir energia neutra, tá certo? A princípio, a nossa energia, ela vem neutra. Mas quando a gente trabalha o nosso corpo, né,
mente e espírito, dependendo de como está a nossa saúde física, mental e espiritual, a gente vai desenvolver uma energia que não vai ser mais neutra, tá certo? Dependendo do nosso pensamento, palavras e ações, nós vamos transmutar essa energia, manipular a energia de neutra para positiva ou negativa. Aí você vai dizer assim, poxa, a gente vai falar sobre família, psicologia, tanta coisa. E você está entrando nos termos que eu acho que não tem nada a ver. Mas tem sim. Isso é uma introdução para a gente poder chegar no patamar que eu estou querendo dizer para você. Por que as famílias estão disfuncionais hoje? E por que a gente tem tanta coisa que a gente fica perguntando, de onde vem essa minha doença? De onde vem esse medo? De onde vem todos esses meus traumas? Aí a gente tem que começar a dar raiz para a gente poder entender um pouquinho, né? Então, essas energias, elas são manipuladas conscientemente. É por isso que eu vou estar falando muito sobre consciência. Quando a gente tem consciência que a gente manipulou a energia para o bem, transformou ela em uma energia boa ou ruim, ou se manipulamos essa energia para o mal, transformando ela em uma energia ruim, negativa, que vai trazer doença, vai trazer confusão mental e vai trazer transtornos para a vida da gente. Então, você vai me perguntar, como assim, Ingrid? Né? Quando esses pensamentos, eles vão se transformar negativamente, né? A gente vai falar como nós sentimos e agimos diante disso. Por exemplo, aí eu acordei super otimista, acredito que vai ser maravilhoso, eu estou começando meu dia com a energia neutra, estou transformando ela em uma energia positiva e estou trazendo isso para a minha vida, para o meu dia. E esse meu dia ele vai ter infinitas possibilidades de puxar de uma forma positiva e me trazer coisas boas durante esse dia. Tá certo? Então, vamos lá. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. Ok? Estão entendendo? Quem estiver entendendo, levanta o polegarzinho aí. Quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pode ligar o microfone que a gente fala um pouquinho. Então, veja só, essa energia, a nossa energia, nós podemos falar que ela vai ser positiva ou negativa. Aí você vai dizer, nossa, todo mundo fala de energia hoje. Mas, gente, a gente precisa estudar algo que é real. E que ninguém nos dizia antes, a gente não tinha consciência para estudar sobre isso. A gente não tinha noção de como isso era importante, não é? Então, assim, nós precisamos, sim, começar a trabalhar, a entender essa lógica, essa era quântica, que vem vindo, que vem trazendo essa realidade para a gente entender coisas que a gente não entendia antes. Compreende? Aí aqui uma fotinha, né, bem mais simples, que vai dizer mais ou menos como é que a nossa energia funciona também no nosso corpo, certo? Aí eu vou entrar para falar para você sobre padrão vibracional. Tanto aquele campo, né? Observe essa figura, eu vou voltar aqui, ó. Vamos supor que você está aqui no seu círculo, né? No seu campo exclusivo. Balançando aqui um pouquinho. Seu campo magnético exclusivo, ok? E você é uma pessoa super positiva, super da vibe legal, tudo vai ficar bem, se não ficar bem, eu posso transformar. Então, o que é que você vai perceber? Você vai conseguir manter um padrão positivo de energia. Você vai conseguir se manter naquele equilíbrio de energia. Padrão é a energia que mais prevalece, tá certo? Então, como é que a gente vai vibrar? Tá vendo energias aqui, ó, são círculos, ondas, né? Que vão para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro, em várias dimensões. Eu estou soltando energia para cima, eu estou soltando energia para baixo, para frente, para várias áreas da minha vida, certo? Então, o padrão vibracional mais alto é o que vai prevalecer. Se durante o meu dia eu acordo feliz, depois termino triste, porque aconteceu um aborrecimento, aí no meio do dia eu fiquei pensando, minhas dívidas, eu fixei meu pensamento em algo negativo, em algo ruim, algo que me dá um desconforto físico, mental, espiritual, que altera meu pensamento, minhas palavras e minhas ações na forma negativa, eu vou entrar num padrão de energia negativo, porque eu usei pensamento, palavra, ação, corpo, mente e espírito. Aquela tríade, lembra? O triângulo para cima, o triângulo para baixo.
que é o nosso símbolo aqui do Sementes Despertas, é o nosso canal, né? Então, a gente vai ver muito isso. A gente vai vibrar nesse padrão. Agora, supondo, né? Vamos falar um pouquinho aqui da nossa família, para a gente entrar um pouquinho no campo família. Aí, imagine, você vem de uma família disfuncional, que todo mundo briga, que todo mundo já tem trauma, que tudo aconteceu de ruim, o povo chama palavrão, o povo já acorda agitado, quem se respeita. Qual seria o padrão que predomina dentro desse campo família? Por mais que você esteja equilibrado no seu campo, o campo família vai influenciar na tua energia. A psicologia também fala sobre isso, né? A gente vai falar sobre, o Julian, ele vai falar sobre o campo, né? A consciência coletiva, etc e tal, né? Então, a gente vai também ter essa influência externa. Ou seja, né? Se eu começo a entender o que é padrão vibracional, que é aquilo que eu fico fixo no pensamento, na minha palavra, na minha ação, que eu permaneço no corpo, na mente e no espírito, fixando isso, essa tríade que é o meu método, né? Para cima, o triângulo para baixo, pensamento, palavra e ação, corpo, mente, espírito. Então, eu estou com duas setas. Eu estou conectando com o universo e eu estou conectando com a Terra. Ou seja, tudo que é físico, tudo que é espiritual. Então, eu estou vibrando com essas duas setas numa energia que não está me levando a lugar nenhum. Está me paralisando e está me causando doença, né? Nós podemos ter consciência, né? Ela pode ser positiva, negativa, e ela pode ser a minha única consciência, que é dentro do meu campo individual, meus metros aqui, dentro da minha bolha, e pode ser no meu campo família, meu campo cidade, meu campo amigo, meu campo relacionamentos, meu campo país. Então, independente de onde eu estiver, essa energia vai estar influenciando. Deixa eu te ver. Para ver se ele fica menor. Mas ele bem grande, né? Então, tá dando para ver, né? Tá um pouquinho meio torto, mas eu vou explicar para vocês. Vai dar para editar agora. Esse padrão vibracional, ele vai estar relacionado às nossas emoções. Eu quero que você entenda isso para a gente poder chegar na família principal. Então, quando eu começo a vibrar um padrão, né, de medo, de amor, de raiva, seja qual for a emoção que eu estou vibrando, eu estou me sintonizando com aquilo. Então, as crianças, quando elas chegam aqui no mundo, ela vem sem falar, sem saber sentir nada que o mundo está proporcionando para ela, mas ela vai ser ensinada pela mãe, pelo pai ou pelo um cuidador, alguém que vai acolher aquela criança e vai manter ela dentro da sua família. Ou até um orfanato, um lugar que vai acolher aquela criança e vai dar toda a orientação sobre o meio ambiente e como ela sobreviver ali. Sim ou não? Tá certo? Então, quando a gente nasce, independente do lugar, a gente vai aprender as nossas impressões do mundo aonde nós fomos apresentados. Isso a gente vai ver o quê? Através das nossas vibrações, da vibração também do meio ambiente onde a gente está. Cada círculozinho aqui é você. Vamos supor, esse círculo aqui, mais fino, é você. Aí você está cheio de amor dentro de você. Deixa eu colocar uma corzinha. Aí você está aqui, né? Cheio de amor. Esse círculo aqui. Eu estou cheia de amor. Aí, a minha vibração, como eu falei, né? Para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, eu estou soltando energia dentro do meu próprio campo, que é esse círculo. Quem estiver vibrando amor lá fora, dentro da minha família, fora da minha família, na minha cidade, no meu bairro, no meu país, no mundo, eu vou acabar sintonizando com quem está mais próximo. É o famoso Wi-Fi, Bluetooth. Liguei meu Bluetooth e vou me conectar com quem está com o Bluetooth ligado. Vocês compreendem? Então, se a sintonia for amor, eu vou começar a me aproximar de pessoas que têm amor para dar, de pessoas que têm bons sentimentos, se isso for uma coisa positiva. Eu estou usando a emoção amor para que a gente possa entender que as nossas vibrações, elas vão ser alteradas e
o nosso padrão vibracional ele vai alterar por conta delas, se são negativas ou se são positivas, tá certo? Então, se eu acordo sentindo amor, eu vou vibrar amor durante todo aquele dia, e todo mundo que tiver com aquela emoção igual a minha, com aquele sentimento, pensamento, palavra, ação, lugares, pessoas, etc. e tal, eu vou sintonizar com essa energia. Mas se por outro lado, você tá aqui, ó, tá vendo? E você tá vibrando o medo. Aí eu já vou sair de casa e vou sintonizar com pessoas que estão vibrando medo, ou raiva, ou outro sentimento, né? Se eu estiver vibrando harmonia, paz, eu vou vibrar com outras pessoas que vão vibrar a mesma sensação que eu. Isso vai me fazer ter um padrão vibracional. Só que o que acontece hoje? A gente está oscilando muito. Aí hoje eu estou triste, amanhã eu estou feliz. Quem é ansioso? Quem é ansioso está vibrando no futuro, no medo, de algo que ainda vai acontecer. E está naquela oscilação. Hoje eu estou bem, eu estou ruim. Uma pessoa que é bipolar, usando esse transtorno, né, para os dias de hoje, o tema que a gente está usando, você vai pensar assim, poxa, o bipolar, ele acorda feliz, termina triste com ódio. Ou ele acorda com ódio, termina feliz, ele tem essa oscilação de humor. Por quê? Porque ele não tem um padrão vibracional fixo, ele não fica só triste, ele não fica só feliz. Ele está oscilando na energia, ele está sintonizando com várias situações como essa. Um dia ele está no amor, outro dia ele está na raiva, ou no mesmo dia ele está no amor, na raiva e no medo. Então, isso acontece muito por conta do nosso equilíbrio, né? Se você vibrar determinada coisa, você vai sintonizar com ela. Você já viu aquela frase que diz assim, você é o que pensa, o homem é o que pensa, isso é real, né? Então, vamos entrar agora um pouquinho no grupo família para a gente entender que é o nosso tema hoje, família e relacionamento. Para a gente entender por que tem essa confusão, para a gente ir trabalhando mais aprofundadamente para frente sobre isso. Imagina uma família e uma criança perfeitos. O que seria uma família e uma criança perfeita? É aquela criança que está com pensamentos, palavras e ações e emoções, né, que giram em torno do amor, da harmonia, da confiança, do respeito, da escuta ativa. Aquela criança que foi ouvida, que foi acarinhada, que foi respeitada, que teve a infância, que também teve a oportunidade de conhecer o mundo de uma forma gentil, né? Ela vai estar aqui, ó, a criança perfeita. Esse círculo é o campo magnético dela, e ela vai trabalhar em várias cores de amor. Cada cor dessa representa uma emoção, né? Amor, sentimentos bons, vai ter sentimentos ruins, mas ela vai saber lidar. E vai equilibrar. Então, ela vai manter um padrão vibracional equilibrado, ela vai se tornar uma adulta equilibrada, e as emoções, que é um termômetro que mede como é que ela vai oscilar ou não, se ela vai ter inteligência emocional, ela vai ser uma adulta com inteligência emocional. Aí imagina aqui, a família dessa criança é uma família equilibrada, que planejaram ter filhos, que planejaram a gestação, que se organizaram para ter um estudo daquela criança, a formação, que se organizaram para que tudo ocorresse bem para acolher aquela criança, para que eles tivessem condições de ter aquela família. Aí eu pergunto para você, né? Aquela criança, ela vai pensar positivamente, ela vai desenvolver uma consciência, né? Que vai ter esse mesmo processo de vibração, uma consciência de vibração de crescimento, que a consciência ela pode te levar para o céu ou para o inferno, certo? Aí qual seria o padrão vibracional dessa criança e dessa família? Dentro do que eu venho explicando, alguém quer responder? Eu pensei em harmonia. Padrão harmonia, sim. Exatamente. É uma criança equilibrada, é uma criança que vai levar para a vida toda essa percepção que ela teve do mundo. Ela entendeu o mundo, ela viu, e ela aprendeu a lidar com as emoções, com o pensamento, com palavras, com ações, porque ela foi ensinada. O campo magnético que ela foi inserido acolheu ela de tal maneira que ela conseguiu, né, se manter. Eu quero que vocês pensem o seguinte, veja.
A nossa célula, ela é um círculo, ela é representada por um círculo que se multiplica em outros círculos quando ela está crescendo, se desenvolvendo. Então, o feto ele não começa assim, e vai, né, a multiplicação das células. Aí a gente vai ver também, a geometria sagrada também, ela trabalha assim, nessa proporção. As conexões também de rede, né, de família também são assim, DNA, os neurônios, eles acabam interligando os outros. Assim. E se você for observar a ciência em si, você vai ver muita coisa no microscópio, né, que vai representar essa mesma simbologia. E é esse círculo, assim, a gente vai se propagando, se interligando um no outro, né? Então, seja bom ou ruim, se você tem uma energia ruim ali, você está propagando para outras pessoas aquilo ruim também, né? É bem complicado e simples ao mesmo tempo quando a gente se abre para aprender. Então, o que nós precisamos entender nesse momento? Para a gente entender família, relacionamento, como é que está a nossa vida hoje, como é que está o nosso padrão emocional, para onde a gente está indo, né? O que nós precisamos entender é isso, é que nós vamos atrair tudo aquilo que nós vibramos, pensamos e sentimos. Lembra da tríade, das duas tríades? Que é a primeira, corpo, mente e espírito. O que eu estou sentindo no meu corpo, o que eu estou pensando na minha mente, e o que eu estou sentindo também está reverberando no meu espírito. Aí a gente vai ver também aqui, ó, pensamento, palavra e ação. É aquelas duas setinhas que eu falei para você, que é do símbolo. O triângulozinho para cima e o triângulozinho para baixo. Isso vai nos dar toda a percepção. Se você começar a pensar nessa lógica, você vai ver que faz um bom sentido. E pesquisem, tá? Através desses pensamentos, das nossas ações, dos lugares que a gente frequenta. Você já viu falar que música que a gente escuta também atrai e muda a nossa vibração? Conversas que a gente tem com outras pessoas e lugares que a gente frequenta vai mudar a nossa vibração. Então, você sabe que pessoas vencedoras andam com pessoas vencedoras. Pessoas fracassadas andam com fracassados. Então, se você quer mudar a tua realidade, você tem que pensar todo o teu conjunto. Olha, minha família foi disfuncional. Mas eu quero chegar aonde? Eu quero chegar na funcionalidade, eu quero chegar num patamar que eu me torne uma pessoa boa, legal, bacana, bem-sucedida, bem-humorada, com inteligência emocional, com tudo que eu preciso. Pode falar, Solange. Então, é que você é a soma das 3 ou 5 pessoas que estão ao seu redor, Isso. né? Porque se você só anda com pessoas que são perdidas, você vai ser o 6º perdido ou o 4º perdido, entendeu? Se você anda com pessoas que têm já uma vibração, uma consciência de de crescer na vida, você consegue também aqueles objetivos, certo? Com certeza. Total. Alguém concorda? Sim. Pode dormir não, Maíra. Mas, enfim, veja só. Veja que coisa bacana. Quando nós nos abrimos, eu conto isso muito para a Maíra. Né? O Carlos me conhece aí também já faz um tempinho, né? Alguns anos. Sabe também que eu falo muito isso. Então, assim, quando você se propõe a curar o teu corpo, tua mente, teu espírito, você começa a vibrar de uma forma que você começa a transmitir cura. Então, imagina, você está aqui, você é esse círculo, né? Aí você vibra a cura, você vai sintonizar com as outras pessoas que estão aqui fora do teu campo, que estão vibrando cura, que é o que está acontecendo conosco. Veja, eu estou vibrando cura, eu estou vibrando conhecimento. Eu sintonizei com o Carlos, com a Solange, com a Maíra e com a outra lá, que eu esqueci o nome, como é que é o nome dela? Entendem? Então, eu vibrei com vocês. Denise. Tereza, prazer, abençoar. Então, veja só, nós sintonizamos a cura, estamos estudando agora, porque sintonizamos nesse mesmo sistema, estamos trabalhando para isso e a gente vai atrair tudo aquilo que a gente vibra. Entende? É por isso que acontece também, a gente ouviu muito falar dentro da terapia, que aquela pessoa que se cura, cura todo o padrão energético da tua família. As mulheres que se curam na família, elas vão curar as outras mulheres que vieram antes. Entende? Então, dentro da constelação, a gente vai falar também sobre isso. Porque a gente vai começar a perceber. Quando eu começo a me curar,
eu curo em mim as feridas que me conectam com toda a minha linhagem do passado, seja ela masculina ou feminina. Então, eu preciso trabalhar isso de uma forma mais aprofundada, entender que não é olhando para fora do meu bairro ou para os vizinhos, para o país, para a política que eu vou resolver. Eu vou resolver quando eu olhar para dentro de mim, entender a minha origem, como foi que eu vim, começar a pensar, olha, como foi minha gestação? Como foi minha infância? O que eu preciso curar dali daquela parte? Como é que está a minha vida com meu pai, com a minha mãe? Como é que está a minha vida profissional? Como é que estão meus relacionamentos amorosos e afetivos, de amizade, etc e tal? Como é que anda tudo isso? Então, eu vou começar a trabalhar isso e vou começar a resolver meus traumas. Entende? Se quiserem falar alguma coisa, aproveite. A gente vai entrar agora na família disfuncional para a gente entender um pouquinho como é que a gente está hoje, o mundo. Para você entender a lógica, e dentro disso aí a gente começar a estudar mais sobre essa área, para a gente chegar em outras áreas, né? Agora vamos imaginar uma família disfuncional. Aquela família que nada dá certo, aquela criança que já acorda quebrando tudo, que é mal-humorada, que não respeita ninguém, que chama palavrão, que quebra as coisas na escola, que todo mundo está dizendo que é autista, que é dislexo, que agora o maior diagnóstico que a gente tem é autismo, é dislexia, é TDAH, e todo mundo agora é isso. E são diagnósticos que eu também acho que são verídicos e outros que também não são, porque o pessoal quer diagnosticar todo mundo porque não quer entender a origem do processo. É os pais que passam para a escola que passa para os pais, o papel de resolver algo que deveria começar na família, né? Então, a gente precisa entender tudo isso, sabe? Começar a ouvir essas crianças, ver o que está acontecendo, qual é o padrão vibracional que essa criança começou e por que ela está nessa confusão mental que está levando a essa associação. Compreende? Então, mais uma vez, eu vou dizer para você, pensamento, palavra e ação. Aí você vai dizer, poxa, mas aí eu não concordo, porque tem muita mãe que é muito legal e os filhos são super, assim, dislexos, são super agitados, etc e tal. Eu não estou dizendo que seja um padrão, mas a gente precisa estudar para ver qual é o padrão que permanece ali. Como foi a gestação? Qual foi o padrão que aquela gestação trouxe para aquela criança? Como foi a recepção? Como foi o parto? Como foi todo o processo? A gente vai ver que tem memórias uterinas, a gente vai ver dentro da regressão também que tem várias formas de você também trabalhar e visualizar o que foi que aconteceu durante esse processo até você chegar aqui na Terra. E isso não te determina se foi ruim, se foi bom, mas como você mantém essa vibração. Lembra que eu falei de uma pessoa que tem um transtorno bipolar? Um dia ela está feliz, outro dia ela está triste. Ou no mesmo dia ela começa feliz, ela termina triste. E ela vai oscilando diante de vários sentimentos, pensamentos, palavras e ações, tá certo? Essa criatura aí, ela está oscilando dentro de emoções, ela não está conseguindo manter um padrão fixo, ok? Precisa se entender todo esse processo para chegar a um padrão fixo. Uma pessoa que ainda não entende a sua energia, que está confusa, que está cheia de processos mentais, confusão mental, pensamento acelerado, ela vai passear de acordo com a onda. Ou seja, quando eu não tenho controle no meu ciclo, e esse ciclo aqui, principal, né, eu vou ficar sofrendo a interferência dos outros ciclos, que são como esse aqui, ó. Veja, se eu não tenho equilíbrio em mim, no meu campo, se eu não me entendo, eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, eu não tenho propósito de vida, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui na Terra. Eu vim de uma família que não me planejou, eu cheguei do nada, me receberam, apenas me deram comida, roupa lavada até um período, e eu fui jogado no mundo para sobreviver. Então, eu não tenho um propósito, eu não sei por que eu vim. Não houve um planejamento, não houve uma vibração para me receber, não houve todo um processo para me receber. Então, eu já entendo que a minha família já foi pega no susto. O que é que acontece hoje? Estava dizendo para a Maíra ontem. Muitas vezes as famílias, elas têm filhos sem planejamento, elas são pegas de surpresa, e as crianças hoje estão amadurecendo antes do tempo. Imagina essa geração mais lá na frente. Estão sendo adultas antes do tempo, estão tendo vida sexual antes do tempo, estão sendo cobradas antes do tempo,
e não estão tendo o período certo de maturar cada parte dessa infância, desse processo de crescimento, né? Então, se eu vou pegar aqui a vibração ruim da minha família, se eu sou uma pessoa que eu não sei quem eu sou, nem para onde eu vou, se a minha família já está vibrando confusão, eu vou vibrar confusão na rua, eu vou pegar a confusão do bairro, eu vou pegar a confusão da cidade, eu vou pegar a confusão do meu estado e eu vou entrar na vibe da confusão do meu país. Se eu não sei o que eu quero, eu vou sintonizar com quem sabe que não quer nada na vida. Você está entendendo? Então, assim, se eu estou confusa, eu vou vibrar com quem está confuso lá fora. Deixa eu ver uma aqui. Então, aqui, ó, se eu estou confusa aqui, ó, você está aqui. Aí eu estou vibrando no meu campo a confusão. Quem está confuso aqui no meu país, na minha rua, eu estou sintonizando. Ou seja, eu estou sendo um radar, uma antena, com o meu Bluetoothzinho ligado, sintonizando em tudo que é podridão que está lá fora. Ao invés de eu estar me curando, eu estou me contaminando lá, porque eu estou vagando. Sabe aquele ditado que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu? Eu estou indo com a correnteza, eu estou indo com a multidão. Aí a gente vê muito isso na área da política, né? Que é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo daquele ambiente. Eu estou no meio de pessoas violentas, eu vou acabar sendo violenta porque eu não estou tomando um posicionamento consciencial e estou agindo pelo que está me levando a energia. Tá chegando já no final, eu sei que tem gente que vai sair, né? Eu quero concluir, ver se eu deixo gravado aí para vocês verem depois. Vou lançar lá no YouTube, tá certo? Eu não consegui mandar direto, mas eu vou mandar depois. Se der tudo certo aqui, espero eu. A gente não perder essa aula bacana. Entende? Então, a gente acaba sendo levado com a correnteza daquilo ali. É por isso que é importante a gente entender o nosso núcleo familiar, entender a nossa família, para compreender o que significa família em si. Então, essa família disfuncional, ela vai estar vibrando o quê? Ela vai estar vibrando uma energia ruim, da vergonha, da culpa, do ódio, né? Do abandono, da raiva, da falta isso, falta aquilo. E é uma falta que a gente vai direcionar para o álcool, para os vícios, né? Para a comida, para a depressão, que a gente vai acabar sendo direcionado para outros transtornos da ansiedade, né? Que a gente vai vendo aí tantas outras doenças, né? Inclusive as doenças autoimunes, que tem crescido bastante. Aí a gente entra no relacionamento da família. O que seria família? Família é o nosso pilar. Família é a nossa estrutura, é nosso primeiro ambiente, é nosso primeiro grupo, né? E que a gente vai se desenvolver, que a gente vai aprender como lidar com o emocional. Ai, se a minha mãe era uma mulher super emocionada, se a minha mãe era uma mulher super segura, ela vai me ensinar o amor de uma forma segura. Mas se o amor para ela já foi conturbado, ela vai me ensinar o que ela tem. Nosso pai, nossa mãe, nossa família vai dar o que ela tem, seja ela biológica ou família que nos acolheu. O ambiente que nos acolheu, o nosso bairro. Aí eu fui muito pobre, morei num bairro que só ensinava o que não prestava, era porque era o que tinha. Então, eu vibrava naquilo ali. Para eu manter a minha energia equilibrada, eu tinha que ficar isolada o máximo possível para não me contaminar muito com o que vinha de fora. Tem como a gente trabalhar isso? É uma guerra constante. Mas para você não se contaminar com o que está vindo de fora, você primeiro tem que despertar a tua consciência para você não se contaminar com aquilo que está vindo, ó, pela TV, pelo rádio, pelas músicas, pelo que a gente escuta das pessoas mais próximas. Entende? Então, o ambiente familiar, quando ele é seguro, afetuoso, ele vai mudar a nossa personalidade para a gente poder entender os valores da vida, para a gente formar a nossa identidade. Compreende? Para eu entender quem eu sou, eu preciso dessa estrutura amorosa. Eu preciso que eles me ajudem a transformar a minha personalidade de uma forma que eu possa compreender quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui no planeta. Quando isso não acontece, né, a gente não tem confiança, preso o quê que eu não entendi? Fiquem à vontade, gente. Se vocês quiserem, alguém quiser sair, eu vou continuar para a gente deixar aí. Preso o quê, Carlos? Já está quase terminando, mas
Eu espero que vocês estejam compreendendo. Tá dando para compreender, né? Pronto. Então, vocês estão entendendo o que é que eu quero explicar sobre família, né? Às vezes a gente não entende, poxa, por que que eu sou assim? A gente vai entender quando a gente começa a analisar a nossa família. Ai, por que que esse vazio? Eu não sei de onde é, algo que me incomoda. Ai, eu não sei de onde vem essa ansiedade, essa depressão, essa síndrome aí que eu peguei, que às vezes a ciência nem explica, assim, diretamente no exame clínico, né? A gente tem que fazer uma coisa muito aprofundada para a gente poder entender. Então, as relações familiares negativas, elas vão levar a gente a trauma, a dificuldade no futuro. Uma criança que foi inserida num ambiente disfuncional, ela vai ser uma criança insegura, ela não vai saber quem ela quer, ela não vai saber se impor quando ela tiver adulta, né? Então, o papel da família no desenvolvimento é esse, é nos ajudar nos relacionamentos. Ela vai nos ajudar e vai influenciar a gente ter bons relacionamentos para o futuro, no trabalho, na relação amorosa, nos outros ambientes que a gente vai frequentar. Então, a família, ela é a esfera social, a primeira, né, fundamental para o nosso desenvolvimento. Os relacionamentos, é o nosso primeiro relacionamento também. Então, a família, ela vai trazer, né, essa figura de estrutura, como eu falei, da família funcional e a família disfuncional, a família perfeita e a família que não é perfeita. Então, dependendo de como foi toda essa estrutura, você vai para a vida de uma forma mais leve, né? A gente vai ter suporte emocional dentro da nossa família, ou não. A gente vai desenvolver a consciência psicológica, né? A gente vai enfrentar os desafios psicológicos, emocionais, dentro desse processo de família, dependendo de como foi o nosso meio familiar, que vai nos moldar de como nós vamos reagir ao ambiente externo. Se o pai está confuso e eu tive uma boa estrutura, eu não vou me abater. Se eu tive uma boa estrutura familiar, eu vou conseguir lidar com muitas coisas, muitos desafios mais lá na frente. A família também vai nos trazer aprendizados, né? Aprendizados que seriam o quê? Aprender a ser uma pessoa construtiva, a diferenciar nossas emoções, a desenvolver o nosso comportamento social, a saber lidar, a ter empatia com as outras pessoas, né? A nos tornar pessoas que vão saber ter e tomar decisões positivas, construtivas para o nosso futuro e conscientes. Aí eu coloquei aqui uma estruturazinha para a gente explicar um pouquinho, né? Falando de família. A família vai ser a nossa base. Ela vai nos ensinar como a gente vai ver a vida. Se você enxerga a vida confusa, eu não quero culpar a tua família, mas já culpando, o primeiro grupo teu trouxe para você um pouco de confusão. Mas aí eu vou ensinar dentro da constelação, para você respeitar esse grupo, que você tem que entender que a gente dá o que a gente tem. Aí você vai precisar estudar a tua família para entender por que minha família me deu isso de forma negativa. Porque eles tiveram de forma negativa. Isso é um círculo. Eu aprendo a amar, eu ensino a amar. Eu aprendo a odiar, eu vou ensinar a odiar. Então, as gerações que vêm depois de mim vai dar aquilo que eu dei. Compreende? Então, a gente tem que entender a origem de tudo isso para a gente poder trabalhar na cura. Então, a nossa família vai influenciar a nossa visão de mundo. A nossa família vai contribuir para a nossa formação e para o despertar da nossa consciência, que pode ser uma consciência positiva ou negativa. Ok? Já passamos um pouquinho do nosso horário. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar gravado para vocês verem depois. Tinha gente que precisava sair, né? Alguém quer falar? Só faltam, acho que 2 slides. Tá? Eu estou com um tempinho ainda. Pronto. Dá para ficar para um pouquinho mais. Até umas 8h20, mais ou menos. Eu estou tranquila. Estou terminando para a gente fazer algumas observações, assim, que vocês quiserem, né? Aí, como o nosso tema é família e relacionamento, que é a nossa base, que eu quero que vocês compreendam isso, né? A gente compreendendo aquela fontezinha, nosso primeiro átomo, a nossa célulazinha principal, e ela vai dando origem a outras células, que vai criando todo esse processo. A neurociência já explica, né? Que
20 minutinhos, 15 minutinhos perto de alguém contaminado emocionalmente, a gente já fica adoecido. Se a pessoa só reclama, se a gente só escuta reclamação. Eu tenho essa dificuldade, eu não consigo ficar perto de uma pessoa que só reclama. Significa que você já aprendeu a lidar e se defender, né? A Mayra tem uma reunião, né, Mayra? Mas eu vou deixar gravado, só tá terminando, só falta esses dois. Viu? Tchau, querida, a gente vai se falando, eu deixo aí para você ver depois. Eu só vou editar alguma coisa, se tiver alguma coisa errada, só, e vou soltar para vocês no YouTube para verem depois. Então, o que acontece? A gente precisa ter essa sabedoria para começar a entender de onde vem esse meu processo. Como é que eu começo a fazer essa cura, essa autoavaliação? Como é que eu começo a desenvolver essa minha consciência? Como é que eu começo a me curar dessas feridas? Primeiro, eu tenho que entender toda a minha história, toda a minha origem, começar a fazer a autoanálise, como eu disse no começo. O meu método, a gente vai trabalhar dentro do analisar nossa caixinha preta, ver tudo que a gente passou desde o primeiro dia que a gente abriu o olhinho aqui na Terra. Vai ter coisa que vai fugir do nosso conhecimento, que tem gente que não está nem aí para nos dizer o que aconteceu cada dia do nosso nascimento. Mas a gente vai conseguir pegar muita coisa através da pesquisa, né? Pesquisando a nossa origem, pesquisando todo o processo, se curando. Aí, dentro dos relacionamentos, né, a gente vai construir o quê? Laços. A gente tem que entender, o nosso primeiro relacionamento é a família. Eu vou aprender a me relacionar com meu pai, com a minha mãe, com os irmãos. Se eu tiver pai, se eu tiver mãe, se eu tiver irmãos. Ou com quem foi me apresentado naquele grupo que me recebeu. Que pode ser minha família biológica ou não. Ok? Então, eu vou aprender a me relacionar. Isso eu vou levar para os relacionamentos fora da minha família, do meu grupo primeiro. Meu grupo origem. As relações sociais são importantes para a formação do indivíduo, né? Para a gente poder ter vínculos afetivos, para o desenvolvimento da capacidade de se relacionar com os outros. Como é que eu vou me relacionar com alguém? A partir dos meus primeiros vínculos. Então, eu vou criar vínculo com quem? Com quem me respeita, com quem me trata bem. Muitas vezes a gente vai ter vínculos afetivos positivos com quem nos ensina coisa boa. Sabe aquela criança que às vezes tem mãe, tem pai, tem tudo, mas fica amiguinho de uma vizinha, porque tratou bem. Aí se apega a outras pessoas que não são da família, porque aquela pessoa trata ela do jeito que ela merece, né? Do jeito que ela se sente confortável. E às vezes, quando chega em casa, não trata bem as pessoas. A gente vai ver muito isso em criança e adultos, que não tem vínculo com a própria família. A família está ali, pai, mãe, e se sente estranho dentro do ninho. Eu não reconheço minha mãe, meu pai, parece que todo mundo é um estranho para mim. Não sei não como é isso, não. E você sabe que eles são seus pais, sua família biológica. Mas vocês não têm conexão com eles porque você se sente estranho. Entende? Existe algo que vocês ainda não se conectaram, não teve vínculo. Viveram juntos, mas não houve vínculo, não houve uma relação de confiança. Entende? Na família, a gente também vai aprender a ser honesto, a ter diálogo aberto, né? Que é fundamental também para construir relacionamento saudável. Se eu venho de uma família que eu me sentia uma estranha, eu não conseguia falar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com ninguém, como é que eu vou ter relacionamento saudável? Como é que eu vou lidar com conflito, né? Então, como a Mayra falou até no começo, né? Pessoas, como é que eu vou usar um outro termo? Pessoas que são agressivas, pessoas que são violentas, de alguma forma elas sofreram algum trauma. Porque imagina só, aquelas pessoas que matam, os assassinos, os estupradores, os serial killers, as pessoas ruins de natureza, que a gente diz assim, que são ruins de natureza, elas passaram por algum trauma. Se a gente for olhar no histórico, como foi a gestação? Foi planejada, foi amada, foi recebida, por onde que passaram? A gente vai ver que a grande base de estrutura dessas pessoas, elas vêm baseada em sofrimento, em violência, em um ambiente familiar que foi disfuncional. E quem machuca já foi machucado. Quem fere está muito mais ferido. Eu sei que é muito difícil a gente dizer isso, aceitar.
quando alguém nos machuca fisicamente ou através de palavras, mas a gente precisa ter consciência para entender, olha, se fulano me agrediu, alguma coisa tem, não está bem não, está sangrando por dentro. Para estar passando ódio, ferimento, está sangrando por dentro. Que a gente vai dar aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo que está dentro da gente, compreende? Então, é muito bom a gente começar a ter essa consciência. Eu comecei com essa introdução para a gente poder começar a trabalhar esse lado, família e relacionamento, que é um dos temas que a gente vai trabalhar muito dentro do Analisando a Caixinha Preta, para a gente poder trazer conteúdo bacana, para a gente ter estrutura para lidar com esses conflitos que a gente tem, né? Então, os relacionamentos também, eles vão trazer suporte emocional para ajudar a superar. Quando a gente tem um relacionamento bacana com o pai, com a mãe, com amigos, com pessoas do nosso círculo ali, a gente começa a ter confiança, a gente tem aquele suporte. É a famosa rede de apoio, quando a gente precisa. E tem pessoas que não sabem se relacionar. Que vão para a faculdade, não falam com quase ninguém, se trancam, são introvertidos, né? Não conseguem lidar, se expressar, não conseguem confiar em ninguém, porque teve um ambiente que não trouxe tanta confiança, não conseguia se sentir à vontade, né? Então, uma outra parte do relacionamento para a gente poder entender. Relacionamento vai ser bom, vai ser bacana, vai ser construtivo quando ele trouxer empatia, acolhimento, apoio, um diálogo aberto. Quando eu puder falar com meu pai, com a minha mãe, com meu namorado, marido, companheiro, colega de escola, de faculdade, vizinho, de forma aberta, que eu possa ouvir, ter empatia pela pessoa. A escuta ativa, que eu possa deixar a outra pessoa falar, e eu também permita e falar, eu tenha respeito. Assim, a gente vai caminhar para um relacionamento bacana. Finalizando por hoje, né, eu espero que vocês tenham entendido também o que é padrão vibracional, para começar a entender por que a gente está sintonizando fora da nossa família, fora do nosso grupo. E que você também tenha entendido sobre um pouquinho quem você é, o que você vibra. Para você entender, vou deixar nessa imagem aqui um pouquinho. Estou aberta a perguntas para a gente finalizar. Fiquem à vontade, ou por escrito, ou abrindo o microfone. Então, entendida, eu já tinha uma pouca noção do que você está explicando, né? Eu estou nessa caminhada de entender o que acontece ao meu redor, o que acontece comigo. Então, para mim foi bacana ouvir você hoje, porque deu mais um grauzinho de entendimento. Boa. Eu comecei com essa introdução, Solange, porque, assim, a gente precisa entender de onde vem, né? Eu precisei começar a falar sobre o padrão vibracional e o campo para a gente entender que muita coisa que está acontecendo hoje, a gente não sabe a origem. A gente fica perguntando, mas por quê? Olha, eu já fiz tudo, eu não entendo nada. E a gente não percebe que o nosso pensamento altera a nossa vibração, altera nosso estado de consciência. As palavras que saem da nossa boca, elas podem mudar a nossa realidade. E a forma como a gente age pode mudar tudo. Entende? Então, tudo vai influenciar no nosso corpo físico, trazendo doença ou cura. Olha, se você está doente, descobriu um câncer, mas você começa a trabalhar no seu pensamento, na sua palavra, e agir de forma que você se cure, o corpo cura. Mas se você está com câncer e você não age de forma a se curar, você não muda as palavras, você não muda o pensamento, o corpo entende que ele precisa morrer. Sim. Você falar que tem algumas pessoas que falam assim, fale com as suas células. As células, elas entendem. Entende? Então, assim, são coisas que a gente precisa trabalhar. Mas lá na frente a gente fala sobre isso mais aprofundado. Mas a mente, o espírito, está tudo conectado. Uhum. A gente começa a entender isso, essa tríade, né, essa conexão da tríade, a gente começa a perceber o que está acontecendo. Por que a minha vida está dando errado?
Por que eu estou manifestando só coisa ruim, negativa? Da onde vem isso? Às vezes a gente quer ser até positiva. Tem uma paciente que ela é super negativa. Ela só vê as coisas, a gente explica do jeito, ela só vê do pior lado possível. Eu digo, meu Deus, é um desafio. Mas para você entender isso, você tem que entender o que você está vibrando, qual é o lugar que você está indo. Você está em que lugar? Às vezes você está ouvindo músicas que estão baixando tua vibração. Uhum. O ambiente de trabalho está sendo negativo, está te adoecendo. Entende? Uma vez eu tive uma crise de ansiedade, há muitos anos atrás, eu tinha 18 anos. E o meu médico, ele falou para mim, saia do trabalho. Você já começou errado. Esse trabalho aí não está dando saúde mental. E eu saí. Entende? Então, assim, veja, eu tinha 18 anos, eu já estou, né, caminhando aí, não vou dizer. Mas, e foi preciso alguém olhar para mim, há anos atrás, para me dizer isso. E eu ter sabedoria para dizer assim, eu não quero adoecer. Entende? Porque o corpo, ele fala, eu vou explicar muito para vocês sobre o que o corpo fala. O corpo vibra, as células conversam com você. Uhum. Você está tendo pensamento acelerado, você tem que entender por que eu estou pensando isso, tem que começar a identificar. Eu falo muito na terapia individual. Qual é o padrão de pensamento que você está registrando essa semana? Aí eu estou pensando muito negativo. Aí eu só estou pensando em morte. Nossa, está vindo assim do nada, sonho com morte, penso que vai acontecer alguma tragédia. Então, você tem que começar a ter consciência do que está acontecendo, para você começar a achar coisa boa. Eu vi outro dia um cientista, ele colocou arroz na água em 2 potes diferentes. Ele só falava coisa ruim, que é o nosso pensamento, aquela pessoa que só pensa o negativo, né? E o outro, ele só falava coisas boas. O arroz que ele falava coisa ruim ficou mofado, ficou, né, estragou completamente no mesmo tempo. Isso é o mesmo tempo que ele fazia com o outro. E o outro não, né? O outro ele trouxe vida, né? Então, as pessoas são assim. Se elas pensam negativo, elas acabam se mofando, elas acabam se apagando, certo? Adoecendo. Eu tive uma faleceu. Ela era uma paciente que ela era bem interagiva. Ela interagia muito no nosso grupo. E ela tinha evoluído bastante. Só que ela desenvolveu uma enfermidade e ela não conseguia voltar atrás para aquela doença. Ela se entregou, ela dizia, não, entreguei para Jesus. Aí tudo era, coloquei para Jesus, agora o que Jesus fizer, tá bom. Muitas vezes a gente se apega à religiosidade, a gente coloca em Deus a culpa de resolver a nossa morte ou a nossa vida. Verdade. Há o direito de escolher. Olha, se você cuidar da sua saúde física, mental e espiritual, você vai se manter vivo. Se você cuidar do pensamento, das palavras e das ações, você vai trazer vida para a sua vida. Muitos livros A Bíblia ensina muita coisa, né? Ela diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que ver o que a gente está colocando para dentro, né? Tanto no pensamento, como na boca, né? Na comida, a gente precisa saber aquilo que a gente está colocando, né? Para dentro. E acaba que, se você não se conhecer, não souber o que você está fazendo, realmente a doença vem e você se apega naquilo que, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim, não foi isso que ele falou ali, né? É você que tem que se curar. Aí a gente vai para o padrão energético. O que é o energético? Se você fixou na negatividade, na doença, no medo, na dor, você vai trazer doença. Você está vibrando morte. A gente não foi criado para vibrar morte, a gente foi criado para ter equilíbrio. Então, quando a gente começa a vibrar e está tudo ruim, nada melhora para mim, o que é que o teu corpo está entendendo? Olha, tu quer morrer, tua vida está ruim, não está sendo legal, tu está em sofrimento, vamos morrer. Isso é o físico. E o mental, e o espiritual. Você entende? Está ruim, você entende que a vida não dá certo, você só tem azar. O que vai acontecer com o teu corpo? Por que existem as enfermidades que generalizam? Né?
está com o pé doente, depois passa por joelho, aí depois está com o coração, depois está com problema na cabeça, está não sei aonde. Aí você diz assim, poxa, quando não é uma doença, é outra. Como é que está teu pensamento? Estás com a vida... Como é que está teu padrão emocional? Né? É que o ser humano é programado, né? Como você falou, né? Primeiro pelos pais, depois pelos professores, pastores, padre, e são os pés da vida, né? Que vem programando a gente. E se a gente não parar, a gente, se a gente não saber de onde que a gente está vindo e para onde que a gente vai continuar naquela programação e programando outros que estão vindo. Exatamente. Uhum. Tudo aquilo que a gente recebeu. Isso. Uhum. E tem como... Não, eu disse, tem como mudar, tem como você se desprogramar para realmente ser aquilo que você precisa ser. Sim, sim, tem. Pode falar, Carlos. Então, eu associo todos esses padrões que a gente foi programado para, desde a nossa infância, pelos nossos pais. Aí depois vem a parte que, quando fala a doutrina das religiões e nossos professores também em sala de aula. Então, e as crenças limitantes que a gente vai adquirindo ao longo também do caminho. Isso tudo nos leva a pensar depois de outra maneira, de atrair essas negatividades, de atrair essas coisas que, sei lá, para nossa vida não acrescentam, né. Hoje eu passei por uma questão bem mais cedo, assim, antes de chegar aqui na live, de uma pessoa bem negativa que até na questão de uma rede social, a pessoa me bloqueou lá sem motivo algum, sabe. E sei lá eu também, porque não quero nem saber, né, também. Mas, o que eu queria dizer então era isso. Acho que as pessoas, o que a gente passa, né, na nossa vida e assim, os entendimentos que a gente tem de tudo, né. Não sei se foi bem claro, mas acho que é isso. Mas a gente acaba captando. Olha, lembra que eu falei, olha, eu uso bastante coisas atuais para a gente poder ter uma noção de exemplo simples. Veja o Wi-Fi. Né? Imagina que o Wi-Fi é uma rede que transmite a energia vibracional da tua região, teu padrão dali. Aí tu liga teu Wi-Fi, tu sintoniza. Tudo que está passando naquela rede, tu está pegando, seja bom ou ruim. O Bluetooth é a mesma coisa. Imagina que você ligou seu Wi-Fi, você está sintonizando. Né? Vai depender muito da capacidade do teu celular de captar o que está ali fora. Se teu celular tem uma senha para poder receber dados, né, mesmo com o Wi-Fi ligado, você só vai receber se você confirmar. Vamos supor, eu estou com o meu Bluetooth ligado. A Solange manda uma mensagem para mim, algum dado. Aí vai aparecer, a Solange mandando alguma coisa. Eu recebo se eu quiser. Mas se eu deixo aquilo liberado, a Solange manda lá, uma energia ruim, nada conta. Não manda boa, boa. Manda amor para mim. Aí eu digo assim, eita, a Solange mandou amor, vou receber. Eu tenho a minha consciência desperta e vou dizer assim, olha, está vibrando aqui hoje, a Solange está vibrando amor, vou receber. Aí eu aceito. Porque eu coloquei um padrão para receber, estabeleci que eu só quero coisa boa. Mas na minha senha eu botei assim, eu só vou aceitar se eu quiser. Mas tem pessoas que deixam livre, o Bluetooth ligado, recebe qualquer coisa, tá? É de graça até injeção na testa, já viu isso? Ah, é de graça até injeção na testa, pode mandar, mande não, meu amor. Eu recebo não. Entende? Então, assim, você tem que começar a ter consciência e dizer assim, olha, esse ambiente aqui tá uma pessoa muito negativa, eu estou sentindo a energia desse lugar, eu não vou ficar aqui. Se eu preciso ficar porque é obrigação, o meu trabalho ganho para isso, eu vou começar a fazer técnicas que blindem meu corpo, minha mente e meu emocional para eu não me contaminar com aquilo ali. Você entende? Então, assim, você tem que começar... Primeiro você descobrir o que é que está causando e começar a se blindar para se proteger. Entendeu? A gente está finalizando, mas eu vou deixar o seguinte, no nosso próximo encontro, a gente dá sequência a esse assunto para a gente finalizar família e relacionamento. Tirar mais dúvida, trazer mais conteúdo, vocês também trazerem
alguma coisa que vocês viram que está dentro desse tema, família, relacionamento. Aí a gente conclui no próximo encontro e depois a gente passa para trabalho e finanças, né? Para a gente entender um pouquinho também dentro dessa área. Ok, querida, fique à vontade, a gente já está finalizando, viu? Se alguém quiser falar, até mais, Solange. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou dar oportunidade, né? A Denise, né? Ao Carlos. Oi, Ingrid, bom dia. Fique à vontade. Eu vou ter que sair agora porque eu tenho que ir para o trabalho. Ok. Muito Então, obrigada. a gente já está finalizando. O próximo encontro a gente marca lá e bota no grupo. Muito obrigado. Shalom, querida. Obrigada a você. Eu Deus que agradeço abençoe. a nós. Tchau. Amém. Tchau. Então é isso. Finalizando, Carlos, um prazer que você veio aqui. Se você quiser fazer mais alguma observação, para a gente finalizar. Aquela hora, quando tu falou, eu falei ali que tem três, eu vi três na chamada ali, é que aparece ali três Ingrids ali do lado onde tem a ferramenta ali que a gente pega os participantes. Ah, é? Então a gente tinha aparecido ali três, por causa disso que tava dando um eco, não sei se depois terminou, se tu saiu de algum deles, tava algum a mais além do computador e celular. Aí ele dá um eco, tem que cuidar essa parte assim. Tá certo. Mas é porque eu estou com um ventinho aqui ligado para refrescar. Mas, enfim. Não. Aqui nem precisa de ventinho para refrescar. Mas aí Congelante. você tem que entender que é o seguinte, existe também aquela coisa, né? As nossas emoções, elas alteram, independente do meio ambiente, né? A energia, aí aquece o corpo físico, todo o processo. A gente fica um pouquinho, né, emocionado, essas coisas assim, são coisas mais do tudo. O corpo físico mesmo, independente do ambiente estar frio ou quente. Mas o corpo já começa a produzir, entendeu? Mas, Sim, enfim, sim. foi um prazer, viu, Carlos, lhe rever. A gente vai marcar o nosso próximo encontro e vamos se ver aí. Tá Até bom. lá, Certo. gravar, ficar, e a gente aproveitar aí esse conteúdo para a gente ficar estudando e aprofundar. Shalom para você, querido. Shalom. Obrigada a todos que compareceram. Até o Gratidão. nosso. Tchau.